Bienvenidos a la clase de hoy. Nuestro contenido es futuro imperfeito de indicativo. Bom, turma, aqui temos os usos. Quando devemos usar esse tempo gramatical? Vocês encontram também esse conteúdo no capítulo 23 do módulo de vocês, ok? Então, primeiro uso, apresentar questões ou acontecimentos futuros. Apresentar ações ou acontecimentos no futuro. Olha o exemplo abaixo. El ano que viene nos casaremos. No ano que vem, nos casaremos. Estou indicando a ação futura, um acontecimento que irá acontecer no futuro. Mañana, sem falta, entregaré los documentos para ingressar à universidade. É uma ação futura que ainda vai acontecer. E mañana é uma expressão que já indica um futuro, ok? Abaixo temos outro uso, manifestar uma possibilidade ou hipóteses. Manifestar, expressar uma possibilidade ou uma hipótese. Olha a frase. Te duele la garganta y tienes fiebre? Estarás por correr una gripe? Aqui que está em negrito é o verbo conjugado no futuro imperfeito do indicativo. Então, eu estou indicando uma hipótese, né? Estarás por correr uma gripe? Estará por pegar uma gripe, ok? Abaixo temos, se el vuelo no se atrasa, llegarán, ou o futuro imperfeito do indicativo, alrededor de las 5 de la tarde, ok? Está indicando uma possibilidade. Se o voo não atrasar, chegará por volta das 5 da tarde. Também utilizamos o futuro imperfeito do indicativo para dar ordens. Dar ordem. Ó, abaixo exemplos. Vosotros dos limpiaréis del cuarto hoy mismo. Uma ordem. Abaixo também. Primeiro haremos el resumen de geografía y luego podremos comer tranquilos. Vale? Eu sei que o nome do tempo verbal é futuro imperfeito do indicativo, mas vamos utilizar ele para apresentar ações e acontecimentos no futuro, manifestar uma possibilidade ou uma hipótese e dar ordens, ok? Aqui eu trago a conjugação regular. Sabemos que a conjugação regular é aquela conjugação que o verbo tem uma regularidade, os verbos, né? Primeiramente, os verbos que terminam em AR. Todos os verbos que terminam em AR vão seguir essa conjugação, sendo ele regular, que é aquele verbo que não altera a sua raiz, que é esse inicial, quando a gente conjuga ele. Então, para fazer a conjugação, para fazer a primeira conjugação no futuro imperfeito do indicativo, eu faço o quê? Eu tiro a terminação AR e vou adicionando as terminações da tabela. A minha raiz do verbo hablar é H-A-B-L. Então, eu adiciono ela e vou adicionando as terminações. Na primeira conjugação do singular, eu adiciono haré. Yo hablaré. Na segunda conjugação do singular, eu adiciono harás. Tu ou vos hablarás. Na terceira conjugação do singular, eu adiciono hará. Então, fica ele, ella, usted hablará. Na primeira conjugação do plural, nosotros hablaremos. Na segunda conjugação do plural, vosotros hablareis. E na terceira conjugação do plural, eu adiciono harán e fica ellos, ellas, ustedes hablarán. Observem que ao decorrer da conjugação, por exemplo, na segunda conjugação, que são os verbos que terminam em ER, ok? Eu faço a mesma coisa, tiro o ER e adiciono a terminação referente, ok? Na primeira conjugação, eu adiciono ere, na segunda conjugação, erás, na terceira conjugação, erá,
Na primeira conjugação do plural, eremos. Na segunda conjugação do plural, ereis. E na terceira conjugação do plural, eram. Ok? Os verbos da terceira conjugação, que são os verbos que terminam em IR, na primeira conjugação eu adiciono ire. Na segunda conjugação eu adiciono irás. Na terceira conjugação do singular eu adiciono irá. Passando para a conjugação no plural, na primeira conjugação eu adiciono iremos. Na segunda conjugação do plural, ireis. E na terceira conjugação do plural, irã. Ok? Os verbos regulares são aqueles que não têm alteração na sua raiz. Essa parte que está na cor preta, ok? É a raiz do verbo. Eu só vou seguir essa tabela para esses verbos que não têm alteração na raiz, ok? Conjugação regular já vimos. Agora passamos para a conjugação irregular, que são aqueles verbos que têm alteração na sua raiz, ok? Na hora de conjugar, ou não seguem uma tabela fixa, como essa anterior que a gente viu. Então, os verbos irregulares são aqueles que não vão seguir essa regra que a gente viu anteriormente. Então, temos variados verbos irregulares e eu trouxe esses que são basicamente os mais utilizados em orações, atividades objetivas, para vocês observarem que também tem no livro de vocês. Aqui temos o verbo haber. No caso do verbo haber, perdida de la vocal é de la terminación, ok? Se seguisse aquela conjugação, ele não seria assim. Então, o verbo haber, na primeira conjugação do singular fica abre, na segunda conjugação do singular habrás, na terceira conjugação do singular habrá, na primeira conjugação do plural habremos, na segunda conjugação do plural habreis e na terceira conjugação do plural abram. Outros verbos que têm essa mesma irregularidade: caber, poder, querer e saber, ok? Então, esse verbo ele perde a vogal E na sua terminação, ok? Eu não vou seguir com essa conjugação. Veja que a maioria segue com A, ok? Aqui eu tenho outro verbo irregular, tener. Cambio de la vocal E, O, I, de la terminação, por la consonante D, ok? Então, observe que aqui ele tem uma alteração, eu acrescento a consoante D. Ele perde o E, ok? E acrescenta a consoante D. Então, fica yo tendré, tu tendrás, ele tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis e ellos tendrán. Outro verbo que tem a mesma irregularidade é o poner. Ele também vai ser adicionado na sua terminação a consoante D. Salir também, valer também e venir, ok? E aqui eu tenho dois verbos com as mesmas irregularidades. Perdida de la vocal e de la consonante del infinitivo, ok? Perde a consoante C, não é isso? Na hora da conjugação. E o verbo decir também. Ele perde a consoante C. Olha só. Yo haré, diré. Tu harás, dirás. Usted hará, dirá. Nosotros haremos, diremos. Vosotros haréis, diréis. E ellos harán, dirán. Ok? Bom, turma, foi um pouco da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, nos encontramos na aula remota. Hasta luego.